Eu quero hoje compartilhar com vocês uma palavra que Deus tem colocado no meu coração, e uma palavra que, antes de ser uma palavra para a igreja, para Viçosa ou para qualquer outra igreja onde eu tenha pregado, é uma palavra que falou muito comigo, que tem muito a ver comigo, com a minha necessidade de entender o propósito de Deus em relação ao que eu vou falar nessa manhã. Eu tenho certeza que ela também será uma palavra que vai te ajudar, que vai te edificar, que vai abençoar sua vida, especialmente naquela área que Deus estará trabalhando conosco hoje. Eu quero falar hoje sobre descobrindo ou redescobrindo a alegria de servir. Esse tema é um tema que tem me chamado muita atenção, porque todos nós servimos a Deus e cumprimos o nosso ministério, mas além do serviço que nós devemos prestar a Deus, Deus tem expectativas com o trabalho que nós fazemos. E eu quero falar nessa noite sobre esse tema, analisando algumas coisas que a Bíblia nos mostra que servem de base para nós compreendermos o padrão, o desejo de Deus com relação ao nosso ministério, ao nosso serviço. Como introdução, nosso relacionamento com Deus, ele é tridimensional, e nós somos filhos de Deus, como a Bíblia diz. Nós temos a alegria, o privilégio de sermos filhos de Deus. Nós temos a liberdade de sermos amigos de Deus. E nós temos a responsabilidade de sermos servos de Deus. Nós temos privilégio de sermos filhos, temos a liberdade de sermos amigos e temos a responsabilidade de sermos servos. Como filhos de Deus, Ele nos deu de graça a salvação. Por isso que é um privilégio. Nós não merecíamos, nós não éramos dignos disso, mas fomos presenteados com a salvação. Como amigos, nós temos a liberdade de conhecermos os segredos de Deus. Quando eu estava pensando sobre isso, eu me lembrei de uma época que eu preguei uma palavra aí em Viçosa, que foi uma palavra que tocou muito meu coração, que abençoou muito a igreja, foi uma palavra assim muito de Deus, e eu fiquei muito feliz naquela época. Mas aí passaram umas 2 semanas, eu escutei a Joyce Meyer pregando a mesma palavra. Aí eu fiquei meio triste com aquele negócio, porque eu pensei, olha, eu não sou tão conhecida, a Joyce Meyer é muito conhecida. Então, quando o pessoal ouvir essa pregação, vai pensar que eu copiei dela. E eu falei com Deus, Deus, o Senhor me deu isso em secreto, quando eu estava orando, preparando a palavra, e agora o Senhor dá para outras pessoas, fica complicado para mim, que não sou conhecido. E aí, Deus falou comigo claramente assim, olha, eu sou seu amigo, mas eu também sou amigo dela. Então, nós temos a liberdade, aproximamos dele através da oração, através das escrituras. Mas também nós temos a responsabilidade de sermos servos. E como servos, nós recebemos o seu poder. E o poder de Deus, mais do que para qualquer outra finalidade, ele nos foi ministério, no exercício do nosso ministério, Deus nos dá poder para curar os enfermos, para expulsar os demônios, para proclamar um evangelho de libertação e de cura para a nação ou para aqueles que estão à nossa volta, e o poder necessário para cumprir essa missão ele nos dá. Por isso nós temos a responsabilidade de sermos servos. Quando nós não cumprimos o nosso papel, o poder se torna desnecessário. É por isso que muitas pessoas que são habilitadas por Deus, capacitadas por Deus, com o tempo elas vão perdendo completamente a habilidade, completamente o talento, porque elas não estão usando. E isso é muito prático. Se Deus nos dá poder para cumprir o ministério e nós não usamos, então ele vai diminuindo, vai esfriando, vai apagando. É mais ou menos como uma pessoa que termina um curso universitário e depois de 5 anos sem exercer aquela profissão, ele já nem lembra mais do que ele aprendeu, porque ele não usou, perdeu. Então, o poder de Deus é para que cumpramos o nosso ministério. E servir a Deus é algo assim realmente muito, muito gostoso, muito maravilhoso. E Deus espera que o nosso serviço seja feito com alegria. Eu estava me lembrando de uma situação que aconteceu comigo no passado, quando eu ainda era bem novo, e eu tinha um amigo que era líder da igreja, de uma igreja onde eu morava, na cidade de Mantenópolis, e ele saía com a gente para visitar as igrejas, e a gente voltava na hora do almoço, e ele nos levava até a sua casa, onde a esposa dele preparava alguma comida para a gente comer. Mas normalmente quando ele chegava lá na casa dele,
A esposa já tinha preparado a comida, já tinha limpado as panelas, já tinha guardado. Quem comeu, comeu. Quem não comeu, não come mais. E ela já estava tirando aquela soneca da tarde. E aí nós chegávamos para comer, eu, um outro amigo e o marido, e de repente ela levantava com aquela cara assim estranha, pegava as panelas, ela não falava uma palavra que ela não estava gostando, mas as panelas batendo uma na outra dizia muita coisa. E a gente sabia que aquela mulher não estava muito feliz, ela não estava muito alegre, ela estava servindo, mas ela não estava feliz. Eu imaginava depois, né, quando a gente ia embora, eu acho que ela sempre tinha uma conversa séria com o marido dela. Então, queridos, o serviço que ela fazia era bom, mas, na verdade, Deus não pode receber um serviço feito com má vontade. E, paralelamente, eu estava escutando uma pregação esses dias aqui nos Estados Unidos de um pastor chamado Rick Warren, e ele estava dizendo que quando ele morava com a mãe dele, com o pai dele, eles recebiam amigos, amigos dos filhos, amigos deles, amigos do pai, da mãe. E um dia o marido começou a catalogar quantas refeições a esposa fazia por ano. E aí teve um ano que ele disse que ela passou de 1.000 refeições durante um ano inteiro. Então você percebe a diferença, uma pessoa que tem alegria de servir e uma pessoa que serve com má vontade. Então, você vai ver na Bíblia vários exemplos de pessoas como, por exemplo, Caim, que serviu a Deus, que fez o serviço dele, mas a Bíblia fala, Deus não agradou nem de Caim e nem da sua oferta. Então, certamente havia alguma coisa na qualidade daquilo que Caim oferecia para Deus que não lhe estava agradando. Você vai ver outros exemplos como Nadab e Abiú, Ofni e Finéias, Ananias e Safira, que eram pessoas que serviam a Deus, que estavam dentro da casa de Deus fazendo o seu papel, mas, por exemplo, Nadab e Abiú foram queimados enquanto eles estavam servindo a Deus. Deus não agradou do serviço deles e os consumiu com fogo santo. Você vai ver a história de Ofni e Finéias, Deus também os puniu com morte, porque o serviço deles não agradava a Deus. Você vai ver a história de Ananias e Safira, que morrem na porta do templo, porque o serviço deles, a oferta deles, era para Deus, era a Deus, mas Deus não a recebeu porque não havia alegria, não havia disposição de fazer aquilo. Era aquele negócio, vou fazer por obediência, vou fazer porque não tem outra escolha, mas não havia uma compreensão do valor, da alegria de servir. E aí, quando Paulo falou à igreja de da Galácia, ele fala aos Gálatas o seguinte, lá no capítulo 4, versículo 12, ele diz que quando ele foi pregar na Galácia, ele estava doente, ele estava com uma enfermidade, mas a igreja da Galácia recebeu a Paulo como se fosse um anjo de Deus. E ele fala que havia uma disposição tão grande no coração deles de recebê-lo, que se fosse possível, eles teriam arrancado os próprios olhos e dado para Paulo. E Paulo louva a Deus pelo comportamento, pela atitude deles, mas naquele exato momento, quando Paulo estava escrevendo, a igreja estava passando por uma fase difícil, e a igreja parecia que estava caindo na qualidade do serviço a Deus. E aí Paulo fala assim, o que aconteceu com a vossa alegria? Paulo não pergunta nenhuma outra coisa, mas Paulo está querendo saber o que aconteceu com a alegria deles. Por que a alegria deles tinha desaparecido? Por que eles haviam perdido a alegria de servir a Deus? E aí Paulo começa a dar instruções, porque ele percebia que a qualidade do serviço tinha caído, porque a alegria tinha caído. Então, queridos, diante dessa situação, eu quero trazer a vocês um texto hoje, que é a base da mensagem que nós vamos trazer a vocês, que está em Deuteronômio, no capítulo 28. Você conhece esse texto, com certeza. É um texto pesado, é um texto difícil de ler, porque ele tem 14 versículos sobre bênção, mas ele tem mais de 50 versículos assustadoramente escritos a respeito de maldições, de juízos que viriam sobre Israel, quando Israel perdesse o alinhamento com Deus, perdesse a disposição de obedecê-lo e de cumprir aquilo que estava estabelecido na lei. Nós não vivemos no tempo da lei, mas esse princípio, ele realmente é um instrumento de alerta para nós no tempo de hoje. Deuteronômio 28, versículo 47, a palavra diz assim:
Porquanto não serviste ao Senhor teu Deus com alegria e bondade de coração, não obstante a abundância de tudo. Assim, com fome, com sede, com nudez, com falta de tudo, servirás aos teus inimigos que o Senhor enviará contra ti. Sobre o teu pescoço porá um jugo de ferro, até que te haja destruído. Uma palavra muito séria, muito pesada. Uma palavra realmente que nos faz refletir sobre, não apenas sobre o serviço, mas sobre o tipo de serviço que oferecemos a Deus quando o servimos. Então Deus não apenas espera que o sirvamos, mas Deus está esperando que o nosso serviço seja feito com alegria. Agora, muitas vezes, nós perdemos a alegria. Muitas vezes, trabalhar ou servir a Deus, servir o reino de Deus, é tão penoso, é tão difícil, que a qualidade do nosso serviço vai caindo e nós vamos perdendo a alegria de servir. Isso acontece com todos nós. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. Não é uma novidade que haja pessoas no meio da igreja que tenha passado por situações de tristeza, de crise, de desânimo, querendo desistir de tudo. Todos nós passamos por isso. Mas o que nos faz perder a alegria? O que acontece que perdemos o encanto por servir a Deus? Eu quero falar hoje de 4 coisas importantes que nos ajudam a entender melhor isso. A primeira coisa é quando nos esquecemos a quem o nosso serviço é destinado. Você, às vezes, servindo, você esquece a quem você está servindo, quando você está servindo. E um exemplo que nós temos na Bíblia é o exemplo de Gênesis, no capítulo 31, versículo 20 até o 42, que é a história de Jacó servindo o seu sogro Labão. Na verdade, Labão, antes de ser sogro de Jacó, era tio dele, era irmão da mãe de Jacó. Jacó fez uma longa viagem até a casa de Labão, e quando ele chega lá, ele é acolhido pelo seu tio, ele é acolhido pelas suas primas, e ali ele começa a trabalhar voluntariamente, com muita alegria, porque ele estava sendo recebido na casa do tio depois de uma longa viagem. Mas com o passar do tempo, Labão vem a ele e fala assim: não é justo você trabalhar para mim de graça, então me fala o preço que eu quero te pagar. E ele falou assim: sua filha é muito bonita, eu estou apaixonado por ela, eu trabalho 7 anos em troca dessa menina bonita que você tem. Aí Labão concordou com ele. 7 anos de trabalho gratuito para casar uma filha. Essa moda pega, nenhum pai casaria a filha hoje mais sem uma recompensa dessa, né? E aí Jacó trabalha, no final de 7 anos, o sogro embriaga ele, o tio, né, embriaga Jacó e dá para ele a filha mais velha, que era um pouco mais feia e que era mais velha. E aí Jacó acorda e fala: mas que isso? Eu pedi uma, casei com uma e você me dá outra? E ele fala assim: não, na minha terra não é assim, a gente casa a mais velha primeiro, depois a mais nova. Jacó engoliu aquilo seco e falou: mas eu quero aquela com quem eu sou apaixonado, porque eu trabalhei. E aí, como naquela cultura era permitido, ele falou: não, eu te dou a outra depois dos 7 dias de núpcias e você trabalha mais 7 anos para mim. E ele então trabalha mais 7 anos e dá mais 7 anos de trabalho gratuito para o seu tio e agora sogro. Depois desses 14 anos trabalhando, Jacó então acerta um salário com seu sogro e seu tio e começa a trabalhar por 6 anos, até que Deus fala assim: Jacó, volta para mim, volta para minha terra, volta para a casa dos seus pais, porque eu quero continuar o plano, o programa que eu tenho com Abraão, com Isaac e agora com você. Então Jacó junta tudo que ele tem, os gados, os bois, junta tudo que ele tem, e ele então começa a voltar para a casa do seu pai. Mas no meio do caminho, seu sogro encontra com homens querendo matá-lo, e ele fala o seguinte: olha, durante 20 anos eu te servi, 14 anos eu servi pelas suas filhas, você me enganou em relação ao casamento, durante esse período você mudou meu salário 10 vezes, e eu tentei de todas as maneiras viver aí perto de você. E aí ele fala o seguinte: olha, se não fosse Deus, o Deus de meu pai, a quem eu sirvo, eu estaria saindo daqui hoje com as mãos vazias. Essa declaração de Jacó me faz crer o seguinte: muitas vezes nós estamos servindo a Deus, servindo pessoas, e muitas das pessoas a quem nós servimos não valorizam nosso trabalho. Às vezes você vai num discipulado, a pessoa não está lá, você marca com a pessoa te deixa na mão, você
você abre a sua célula, a sua casa, a pessoa fala mal de você, acontece um monte de coisa. Às vezes você está servindo um Labão, muitas vezes. Às vezes a pessoa inventa coisas, fofoca, acontece N situações. Isso tudo faz você pensar que não vale a pena servir. Mas tem uma coisa, Jacó nos mostra que, apesar dele estar servindo um Labão, apesar dele estar passando por situações constrangedoras, apesar dele estar sendo enganado e algumas vezes aparentemente tomando prejuízos, apesar disso, no final da história, Deus não ficou devendo nada para Jacó. Jacó saiu abençoado, Jacó prosperou, Jacó desfrutou do melhor de Deus, porque ele entendeu que enquanto ele estava servindo um Labão, na verdade o serviço dele era endereçado a Deus, era Deus que estava recebendo o trabalho dele. Então, há recompensas. A Bíblia fala que o nosso trabalho no Senhor não é vão. Existe recompensa no nosso trabalho. Então, queridos, quando nós esquecemos a quem o nosso serviço é endereçado, nós podemos perder a alegria. Mas essa é a questão. Nós não podemos esquecer que quando nós servimos até mesmo a um Labão, nós estamos servindo a Deus e existem recompensas de Deus para nós. A segunda coisa que eu aprendo, quando perdemos a alegria, quando perdemos o encanto de servir a Deus, normalmente é porque a nossa ambição costuma ser aliviar a carga que não tem como ser aliviada. Lá em Lucas, capítulo 17, a Bíblia fala sobre um servo chamado o servo inútil. É uma história muito conhecida. E a gente usa isso como o princípio do servo inútil. Porque esse servo inútil é aquele que está lá na lavoura trabalhando e quando chega no final do dia, o Senhor fala assim, quem é o patrão que, tendo um servo trabalhando na lavoura, no final do dia ele chega na sua casa e ele diz assim, não, serve aí, senta na mesa, come à vontade, fica à vontade, e depois que você tiver se alimentado, me sirva. Não, ele fala, olha, se você tem um servo, você vai dizer, arruma minha mesa, eu vou comer, e depois que eu terminar, você pode sentar e comer a sua. Aí o texto fala o seguinte, olha, depois que esse homem tiver feito tudo quanto lhe foi ordenado fazer, ele precisa bater no peito e dizer, eu sou um servo inútil, porque fiz apenas o que eu devia fazer. Essa ideia de ser um servo inútil, realmente, ela é muito forte, porque nós temos um encargo sobre nós. Nós fomos chamados para o serviço, nós declaramos que Jesus é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Deus, e a palavra Senhor no grego é Rabone, que quer dizer meu dono. Eu não posso dizer que Jesus é meu Senhor e, ao mesmo tempo, negar servi-lo, porque isso é inconsistente. Essas duas coisas são inconsistentes. Se eu digo que Jesus é o meu Senhor, ao mesmo tempo, eu preciso manifestar essa atitude, essa declaração, por meio de atitude de servo. E aí, queridos, diante dessa situação, nós entendemos que aquele homem da parábola, um outro exemplo que eu quero dar, aquela parábola da pérola de grande valor, que o homem, ao encontrar, vende tudo quanto tem e compra aquela pérola, cheio de alegria, como a Bíblia diz. Na verdade, essa é a alegria que nós recebemos quando nós iniciamos o nosso serviço ao Senhor. Mas ao longo do tempo ela vai se perdendo. E esse texto de Lucas capítulo 17, versículo de número 7, na verdade os últimos versículos, versículo 10, diz assim, assim também vós, depois de haverdes feito tudo quanto vos foi ordenado, dizei, somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Olha, servir a Deus com alegria, servir a Deus de acordo com esse padrão da Bíblia, realmente é o que aqueles que pertencem ao reino de Deus precisam almejar. Essa palavra, tudo quanto vos foi ordenado, é o peso do serviço. Quando nós recebemos a responsabilidade de sermos filhos, nós recebemos também uma carga de ordem da parte de Deus. E nós servimos ao Senhor com alegria, porque sabemos que esse é o nosso chamado. Essa é uma ordem de Deus para nós. E ter esse título de servo inútil deveria ser um orgulho para nós. Esse inútil não é inválido, não é sem valor. Na verdade, é um servo que fez muito, que cumpriu tudo que devia cumprir. Não foi além, mas fez muito.
Tem algumas pessoas, talvez, que possam ir além, mas a verdade é que o nosso alvo é ir até esse padrão aqui de servo inútil. Uma outra coisa, eu aprendo que pode ser o motivo para a perda da alegria, que muitas vezes nos assola, nos incomoda, é quando nós decidimos ser guiados pela voz errada. Nós temos uma voz que nos guia, que é a voz de Deus, que é a palavra de Deus. Mas muitas vezes nós somos guiados por uma voz errada. E uma fala de um que nós temos é o exemplo da parábola de Mateus 24, versículo 45. A Bíblia fala de um servo a quem o Senhor confiou os seus conservos para lhes dar sustento a seu tempo. Mas esse servo, sendo mau, ele começou a dizer consigo mesmo: meu senhor tarda em vir. E ele então começou a espancar os seus conservos, ele começou a beber, a se envolver com os ébrios, como a Bíblia diz. E aí o senhor daquele servo veio no dia em que ele não esperava e na hora em que ele não sabia. Esse texto é um texto escatológico, ele fala a respeito do futuro, mas ele descreve a realidade do presente. Embora ele seja um texto que ainda vai se cumprir, na verdade, ele é um texto que descreve o hoje, o agora, de pessoas que não entenderam claramente que o serviço no reino de Deus é o serviço de uns aos outros. E é muito interessante nessa parábola que o Senhor usa a palavra conservos, justamente para dizer que ninguém é maior do que ninguém, nós estamos todos no mesmo nível, nós somos iguais quando nós servimos, é servo servindo servo, nós somos conservos uns dos outros, mas ao mesmo tempo, aqueles a quem o Senhor nos confiou para servir, se nós não cumprimos o nosso papel, o texto diz: virá o Senhor daquele servo, no dia em que não espera, em hora que não sabe, e separá-lo-á, tendo a sua sorte com os infiéis. Então, esse é um grande desafio. A gente vai ver, por exemplo, pessoas como Caim, que tentou servir a Deus, mas ao contrário de honrar o seu irmão, que era um conservo junto com ele, porque ele estava servindo junto com o seu irmão ao mesmo Deus, ele decidiu matar o seu irmão, ele decidiu assassinar o seu irmão. E às vezes essa atitude ela se vê de várias maneiras no corpo de Cristo. Eu oro e espero que não aí, mas em muitos lugares, em muitos contextos, as pessoas ficam se ferindo, matando umas às outras. Mas, na verdade, o nosso chamado é para servir umas às outras, é para cuidar umas das outras. E diante dessa realidade, o texto fala assim: olha, virá o servo, o senhor daquele servo, no dia em que ele não espera, na hora em que ele não sabe. O arrebatamento será uma surpresa para muitas pessoas que não entenderam que o nosso chamado é servir uns aos outros no corpo de Cristo. A Comunidade Batista da Paz, ela tem essa identidade. Nós compreendemos o nosso chamado como igreja em células, como igreja focada no discipulado. Muito tempo atrás, Deus deu uma visão para uma pessoa da igreja, aí de Viçosa, com uma luz muito forte, que foi acendendo, que foi aumentando, até que houve uma explosão. E essa luz se espalhou por toda a cidade, com vários pontinhos de luz em cada casa. E naquele tempo nós entendemos isso como células que iriam se multiplicar e queriam se espalhar por toda a cidade, transformando vidas, alcançando famílias, proclamando um novo tempo nessa cidade. E nós vimos isso acontecer numa certa medida. Mas a nossa visão é essa. Nós cremos que, como igreja, nós temos o chamado para crescermos individualmente e nos multiplicarmos como líderes, como discipuladores, comprometidos com a expansão do reino de Deus, com a proclamação do reino de Deus, e enquanto nós fazemos isso, Deus cuida de suprir cada uma das nossas necessidades. Tem aí pelo menos 100 cidades na Zona da Mata, com menos de 3%. Essa estatística ainda não mudou. Eu creio, queridos, que vai chegar o momento que essas células vão se multiplicando, igrejas vão nascendo, como a de Piranga, que já está se fortalecendo, e outras vão nascendo na Zona da Mata, talvez em alguma tribo indígena, em alguma nação não alcançada. O evangelho vai sendo pregado, e Deus vai levantar esses obreiros, esses missionários, esses pastores, aí, no meio de vocês. Mas se você não é aquela pessoa que tem o chamado para isso, pode ter certeza, Deus vai levantar talvez você como um empresário, como um homem de negócio, como uma mulher de negócio, e de alguma maneira você vai participar disso, contribuindo financeiramente. Então entenda que a visão de Deus é que você o sirva de alguma forma
com seus talentos, com seus recursos, com o seu dom, com o seu chamado, para que o nome dele seja glorificado em todos os ambientes onde ele ainda não é reconhecido como Senhor, como Deus. Quando a nossa tristeza, quando a nossa alegria se transforma em tristeza, quando servimos ao Senhor, quando a nossa alegria se apaga e o encanto em servir a Deus desaparece de nós. Em quarto lugar, melhor dizendo, quando o amor se esfria em nosso coração. Eu me lembro de um exemplo da Bíblia também, lá em Êxodo, no capítulo 21, que é o exemplo do escravo do amor. Interessante que a palavra servir no reino de Deus está sempre relacionada à palavra doulos, no grego, que significa escravo. E essa palavra, escravo, é uma palavra pesada, principalmente para o nosso contexto, no século 21. Mas é muito interessante como a Bíblia coloca o escravo, primeiramente como aquele que pertencia ao seu dono, mas nesse capítulo 21 de Êxodo, ela muda o conceito de escravo para aquele conceito de escravo do amor. Porque esse escravo, depois de ter servido ao seu dono involuntariamente durante anos, agora ele recebe a carta de alforria, e ele pode ir embora, ele pode ir para onde ele quiser, ele pode até ser senhor de escravo se ele quiser, mas não. Na verdade, ele ama o seu senhor. E ele fala o seguinte: eu não quero ir embora, eu quero ficar aqui. E então, o seu senhor pega aquele homem, leva ele para a praça da cidade ou para a entrada da cidade, chama testemunhas, pega uma sovela, fura um buraco na sua orelha e diz o seguinte: olha, esse homem está livre para ir embora, mas ele está declarando que ele quer ficar, porque ele ama o seu senhor. E aí ele passa a ser o escravo não mais involuntário, ele ama o seu senhor, ele quer ficar ali. Essa é a diferença entre o servo no reino de Deus e o servo no império das trevas. No reino de Deus, nós servimos a Deus porque nós o amamos. Nós servimos a Deus porque nós entendemos o que ele fez por nós na cruz. Nós servimos a Deus porque nós entendemos a importância de compartilhar o que nós temos com aqueles que não têm a mesma coisa que nós temos. Então, o entendimento que nós recebemos, nós compartilhamos porque sabemos que aquilo que nos curou vai curar outros, aquilo que nos libertou vai libertar outros, aquilo que transformou a nossa história vai transformar a história de outros. Então, nós queremos espalhar essa glória por onde nós formos. E é interessante, queridos, que quando nós perdemos o amor para servir a Deus e nós começamos a servir a Deus sem amor, o nosso serviço a Deus, o nosso culto, passa a ser um mero trabalho. A nossa adoração se transforma numa idolatria, uma coisa doentia, ruim. A nossa fé vira crendices e nós enchemos a nossa fé de patuás, de crenças dessa geração moderna e abandonamos a genuína fé. Os nossos frutos se transformam em manifestações do ego e a nossa fé se transforma talvez o poder de Deus se transforma em ilusionismo, nada real, nada autêntico, mas é só fantasia, só farsa. Muitas vezes a gente vê muitos crentes ou muitos líderes, muitos pastores querendo produzir o poder de Deus em reuniões, mas na verdade tudo isso é artificial e essa artificialidade é uma evidência de falta de amor. Você vai ver, por exemplo, na Bíblia, Ofni e Finéias como símbolo daqueles que profanaram o altar do Senhor, daqueles que zombaram do altar do Senhor, quando eles pegavam da carne antes que ela fosse totalmente consumida e abusava sexualmente de algumas mulheres que chegavam ali próximo do altar. Deus os consumiu, Deus os matou, porque o serviço deles não era mais com alegria, eles estavam oferecendo a Deus um serviço de péssima qualidade e um serviço totalmente inclinado para a satisfação da carne, do ego. Então Deus os puniu porque não havia alegria em servir a Deus do jeito que Deus esperava ser servido. E é interessante que quando o nosso serviço a Deus não é feito com amor, normalmente nós começamos a servir a Deus por interesses, por aquilo que vamos ganhar, por aquilo que vamos ser, etc. Então, nós nos comportamos como as prostitutas que não servem por amor a um marido com quem ela é casada,
mas ela serve pela recompensa que ela vai receber de cada um que vai visitá-la. Então, o nosso relacionamento com Deus não pode jamais ser comparado com esse tipo de coisa, porque, na verdade, nós servimos a Deus por amor e por gratidão de tudo aquilo que Ele fez por nós e por tudo aquilo que cremos que Ele continuará fazendo. A graça realmente é ilimitada. Então, queridos, diante dessa verdade, diante desse fato, Deus está dizendo para Israel, dando um alerta, dizendo assim, olha, porquanto não me serviste com alegria, não obstante a abundância de tudo que Deus tinha dado, os livramentos, o maná, todo aquele cuidado, a água que saiu da rocha, a tocha de fogo, a coluna de nuvem para proteger durante o dia, o fogo para proteger a noite, tudo isso que Deus havia dado para Israel não era suficiente para Israel servir a Deus com alegria. Então Deus fala o seguinte, olha, com fome, com sede, com nudez e com falta de tudo, servireis aos vossos inimigos. Uma palavra muito pesada, uma palavra muito dura. E isso, eu penso, acontece por falta de entendimento, quando nós não entendemos o valor do serviço. Eu quero terminar hoje dando um exemplo para vocês, um exemplo simples, mas um exemplo muito profundo do quanto o entendimento do valor do nosso serviço poderia mudar tudo à nossa volta. Eu me lembro da história de um carpinteiro que certamente era carpinteiro aqui nos Estados Unidos, porque as casas aqui, os prédios são todos feitos quase que 100% em madeira, então, por isso, pela história, certamente ele era daqui. Mas a história diz que esse homem trabalhou para o seu patrão durante anos, até chegar a época da aposentadoria dele. E ao final do seu prazo como profissional, ele já planejou a sua aposentadoria, já planejou sair para curtir seus netos, para curtir sua esposa, o que restou da sua vida. E aí o patrão chama ele e fala o seguinte, olha, eu sei que está na época de aposentar, você tem que ir embora mesmo, mas eu gostaria que você fizesse uma última casa. Eu queria que você trabalhasse com essa casa e quando você terminar, aí você pode ir embora e se aposentar. Ele ficou um pouco chateado porque ele já queria se aposentar de imediato. Mas ele foi fazer a casa. Só que nessa casa, ele descobriu que ele não tinha um projeto. Ele era livre, era uma construção livre. Ele podia fazer do tamanho que quisesse, ele podia usar o material que quisesse, ele podia usar a criatividade que ele tinha, a experiência que ele tinha, porque o patrão queria que ele deixasse uma marca no final da sua carreira profissional. E ele, então, pegou aquela casa e tentou fazê-lo o mais rápido possível. Ele queria largar aquele trabalho logo. E ele, então, não fez questão de selecionar os melhores materiais, ele não fez questão de prestar atenção no trabalho dos funcionários, ele foi fazendo e entregou a casa. E aí, no final, o patrão chama ele e diz o seguinte, olha, eu quero agradecer pelo trabalho que você fez durante esses anos, pela dedicação, pela qualidade e o compromisso do seu trabalho. E eu te pedi para fazer essa última casa, para deixar de lembrança, porque, na verdade, eu queria te dar ela de presente. Então, aqui está a chave. Essa casa é sua. E aí, quando ele recebe aquela chave, ele entra em crise, porque ele podia fazer do tamanho que quisesse, ele podia usar o material que ele quisesse, ele podia colocar todos os sonhos dele naquele projeto, mas ele não entendeu o valor do serviço dele. Ele achou que ele estava só cumprindo uma obrigação. E no final das contas, ele próprio se recompensou de uma maneira muito mesquinha, sendo que ele podia ter algo muito maior. Então, queridos, eu quero deixar essa palavra com você nessa noite. É uma palavra de reflexão. Todas as vezes que eu sou chamado para servir, eu tenho procurado fazer isso com muita alegria, porque o dia que eu li esse versículo, eu vi a seriedade que é servir a Deus. Nós temos o privilégio de servi-lo. E quando o Senhor me dá a oportunidade de fazer isso, eu quero fazer sempre com alegria. Muitas vezes aí em Viçosa, eu saía, enfrentava perigos, né? Algumas vezes eu tive que tirar a arma da mão de pessoas para proteger uma ovelha. Algumas vezes teve uma vez subi nesse Morro do Café e colocaram pelo menos na minha frente tinha 2 armas apontadas para mim, mas
na rua ao lado, assim, tinha várias outras armas na mão do pessoal, e eu estava subindo lá para dar uma notícia a uma senhora que estava passando por uma necessidade, e outras vezes recebi vários tipos de... passei por vários tipos de situações difíceis nessa cidade aí, mas fazia com tanta alegria, acordava de madrugada, passava a noite toda orando aí muitas vezes, e tudo isso a gente fazia com tanta alegria, com tanta paixão, sabendo que era o Senhor que estávamos servindo. E eu quero dizer que até hoje, quando eu tenho a oportunidade de fazer alguma coisa para Deus, eu procuro fazer com a maior alegria possível, porque eu sei que não é a homens que eu estou servindo, é a Deus que eu estou servindo. Então eu oro para que realmente no seu coração haja essa alegria, essa disposição, esse entendimento de fazer o seu melhor, porque Deus é glorificado com isso. As pessoas são abençoadas através disso e você é recompensado. Pode ter certeza. Que Deus te abençoe, que Deus te dê uma semana de vitória, uma semana de conquista. E eu creio, queridos, que Deus é poderoso para multiplicar a unção dele na sua vida, para você ir cada vez mais alto, cada vez mais longe, vivendo o melhor dele na sua vida, em nome de Jesus. Amo vocês, estou com muita saudade e em breve nós estaremos aí com vocês, em nome de Jesus.